Depois de dizer não pro Corinthians, o Tite enfim fecha com o Flamengo. Bom, eu esperei até o último. As últimas informações, porque eu não queria acreditar, por mais que nos últimos dias aí, né, tava repercutindo, vários portais de certa confiança aí, né, falando que o Tite já estava acertado com o Flamengo, mas o fato é que, por se tratar do Tite, né, e por ele ter dito o que disse nos podcasts que ele participou, eu ainda tinha um pingo de acreditar nele, um sim, enfim, né. Mas aí saiu hoje no GE que ele tá acertado com o Flamengo e vai, inclusive, treinar o clube ainda este ano. Bom, só para deixar claro aqui, eu tô gravando esse vídeo no dia 3/10, tá? Antes do confronto de Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Mas vai ao ar depois. Acho que vocês entenderam, né? Porque eu não quero gravar um vídeo. Eu não sei como é que eu vou estar. Não sei se vou estar pé, não sei se vou estar feliz. Então, tô falando do Tite hoje, mas o vídeo vai ao ar depois. Hoje, no caso. Enfim, vamos lá. Uh, Cara, nesses últimos dias, né, que tava especulação de Tite, que chegou até ter especulação no Corinthians e tudo mais, eu fiquei pensando bastante, cara, e tentando analisar e ser justa. E aí, mas vamos tentar retornar aqui pro início, né? Uh, Antes da Copa do Mundo, o Tite participou de vários podcasts, né? E eu acompanhei, né? Na época, eu acompanhei todos os podcasts. E o Tite, né, treinador da seleção brasileira, o Corinthians, inclusive, ainda estava com o Vitor Pereira no comando do clube. E o Tite, em todos os podcasts que ele participou ali, ele fala que em 2023 ele tiraria um ano sabático, que não iria treinar nenhum time brasileiro, né? Inclusive no Flow em específico, né? Quando o David Jones fala, né, que qualquer time brasileiro que ficar sem treinador em 2023 vai atrás do Tite, e o próprio Tite olha para a câmera e fala assim: pois não adianta me procurar, eu não vou mudar de ideia, o Tite não treina nenhum clube no Brasil em 2023, vou tirar um ano para minha família. Enfim, ele fala isso, o vídeo tá circulando aí pelas redes sociais, tudo quanto é lugar, todo mundo já viu isso, né? Então, quando ele fala isso, naquela época, né, que foi o final do ano passado ali, antes da Copa do Mundo, eu já meio que, tipo assim, tinha desencanado na minha cabeça, de fato. Esquece. Quando se falava assim, o Vitor Pereira não fica, aí pode vir o Tite no ano que vem. Na minha cabeça eu já tinha aceitado. Falei assim, pô, o Tite falou, mano, ele não vai assumir, ele vai tirar o ano sabático dele e tudo mais. Só que aí, né, e tanto que desde o início da temporada praticamente, dessa em específico, desse planejamento bosta da direção do Corinthians, o Tite foi procurado inúmeras vezes e todas as vezes ele falou não, desde o início do ano ali, quando depois de Fernando Lázaro, depois dos treinadores que passou no Corinthians. E toda vez que falava que o Tite falou não, eu entendia, cara, porque o Tite falou que não iria treinar nenhum time no Brasil em 2023. Só que aí, né, agora, nesse resto de temporada, o Flamengo iniciou conversas com o Tite, aí começou a surgir as notícias de que ele poderia ir pro Flamengo e tudo mais. Aí o Corinthians do nada manda embora o Vanderlei Luxemburgo pra tentar trazer o Tite. E aí o Duílio, ele pode mentir, falar o que quiser, que ninguém é trouxa aqui na hora que ele tava na coletiva lá de apresentação do Mano, falando que não foi atrás de Tite. Foi, né? Foi e para de mentir, né, Duílio? Enfim, foi, tentou e o Tite disse não pro Corinthians. E aí tá acertando com o Flamengo. Saiu hoje no GE, no caso, ontem, enfim, que ele está acertado com o Flamengo e vai treinar o time ainda este ano. Mas quando houve a especulação do Tite no Corinthians, quando caiu o Vanderlei Luxemburgo, o Tite aceita treinar o Corinthians, isso e aquilo, criou-se uma expectativa no torcedor corintiano. Eu falo por mim, tá? Criou uma expectativa em relação ao Tite vir pro Corinthians. E aí, quando existe a possibilidade, né, do Tite treinar o Corinthians, a verdade é que eu, como corintiana, eu iria dar aquela passada de pano, falar assim, dane-se que ele falou que não iria treinar nenhum time em 2023, mas é o Corinthians. Então, por ser o Corinthians, eu iria entender, né? Só porque tá falando do meu time do coração. O fato é que se ele treinasse o Corinthians, ele ia mentir da mesma forma, né? Então, ele seria um mentiroso da mesma forma, porque ele falou que era nenhum clube. Qualquer, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, qualquer um, seria mentira, né? Então, se ele treinasse o Corinthians. Só que a gente iria dar aquela passada de pano, eu particularmente estou falando isso, né? E aí, agora que vai pro Flamengo, eu fico irritada, isso e aquilo, né? Cara, bom, o fato é que o Tite mentiu. Mentiu, mesmo se viesse pro Corinthians, teria mentido da mesma forma, e aí ele vai pro Flamengo. E aqui eu quero colocar alguns pontos sobre o meu sentimento em relação ao Tite.
depois desses dias que eu comecei a pensar, né? O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou tudo, né? Ah, o Tite, ele deve. Foi ingrato com o Corinthians. Pode ser, a gente pode falar que talvez tenha sido ingrato com o Corinthians, mas o Tite, ele entregou tudo. Desde quando ele estava no Corinthians, ele entregou tudo. A gente foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, e pra mim, o Tite, ele é a altura do Cássio. Pra mim, Thaís. Eu tenho o Tite como um ídolo, gosto muito dele. E o fato dele estar indo pro Flamengo, vou ficar chateado? Sim, não sou hipócrita de falar que não. Dá aquela dorzinha, você imaginar o Tite comandando outro clube? Sim. Mas odiá-lo, chamá-lo de traíra, mentiroso sim, mas traíra não, né? E o porquê que eu quero falar isso, né? Tanto que eu gosto tanto do Tite, cara, que ele na seleção, eu torci muito pela seleção brasileira muito por conta dele em específico, tanto em 2018 e tanto nessa última Copa, né? Enfim, não deu, mas é isso. E aí o que eu quero dizer em relação a isso, né? De chamar o Tite de traidor ou algo do tipo. Cara, por que o Tite. Vamos tentar raciocinar um pouquinho. Por que o Tite não aceitou o Corinthians? Porque ele não gosta do Corinthians? Ou porque ele olha pro Corinthians hoje, ele olha pro Flamengo e vê o Corinthians uma bagunça? Né? É só a gente olhar o que foi esse ano do Corinthians. Né? Nem volta nos anos atrás, que é uma bagunça atrás da outra, mas esse ano em específico, o quão conturbado foi esse ano do Corinthians, com troca de treinador, vendendo jogador a preço de banana, não consegue contratar, não tem dinheiro, é dívida atrás de dívida. Aí você vê um Flamengo que ficou bagunçado esse ano, mas é um clube melhor estruturado, que tem peças, tem reposições ali, vai contratar os jogadores que o Tite pedir. Então, de um lado tem um projeto, de outro não tem. E pode falar, mas o Corinthians ofereceu um projeto. Que projeto? Quem olha pro Corinthians hoje e acredita que o Duílio ofereceu um projeto pro Tite? Achar que o Corinthians tem a capacidade de oferecer um projeto para um treinador é acreditar em contos de fadas, né? Então, se tratando do profissional, o Tite, óbvio que ele iria escolher o Flamengo. E outra, aí eu pergunto, se o Corinthians estivesse no mesmo patamar do Flamengo, estruturado, com dinheiro, com possibilidade de disputar títulos no ano que vem, não tivesse essa bagunça, será que ele escolheria o Flamengo? Ou aí ele escolheria o Corinthians? Sabe, então eu acho que o Tite ele tá sendo profissional. E eu não consigo taxar o Tite como traidor, né? Como eu disse aqui, fico chateada, fico sentida, mas não consigo olhar pro Tite e ainda não continuar respeitando e ainda não ter o sentimento de ídolo que eu tenho em relação ao Tite. E o porquê que eu falo isso também? Porque o Tite, diferentemente de uns, né? E eu vou até citar aqui, mas o Tite, ele nunca saiu do Corinthians alegando voltar. Ele nunca falou assim, gente, eu vou sair, um dia eu volto. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou que no Brasil ele só treinaria o Corinthians, né? Então, eu consigo, se quiser falar que é passada de pano, mas eu consigo dar essa amenizada em relação ao Tite. E o porquê? Porque em outros casos, e aqui eu vou dar alguns exemplos, a gente teve o Paulinho. Paulinho, que na sua coletiva, quando ele saiu do Corinthians, né, quando ele foi vendido pro Tottenham ali, ele chora, se emociona e fala, um dia eu volto. E quando o Paulinho teve a possibilidade de voltar pro Corinthians, que ele ficou livre no mercado, vocês lembram disso? Né? Que o Corinthians e o Red Bull Bragantino estavam interessados nele, e aí ele deu entrevista pro GE e não sei o quê, e ele exaltou quem? O Barcelona. E aonde que ele foi parar? Na Arábia Saudita, né? E isso, o Corinthians não tinha contratado o Juliano, o Roger Guedes, Renato, o Willian, não tinha contratado esses caras. Tava aquela bagunça. Ainda tá hoje, né? Mas enfim, a gente criou uma expectativa quando trouxe aqueles jogadores, né? Então o Paulinho, ele poderia ter sido o primeiro a retornar naquela época ali. E ele disse não, ele foi para a Arábia Saudita. E aí veio o Juliano, o Roger Guedes, enfim, todo mundo sabe. Aí depois de 2 meses na Arábia, aí volta o Paulinho, volta o cão arrependido. Aí foi lá e assinou com o Corinthians, né? Depois de ter dito não, depois de ter exaltado o Barcelona e ter ido para a Arábia Saudita, e sabe-se lá o que aconteceu 2 meses e voltou pro Corinthians. Enfim, né? O outro caso foi o do Paulo Guerreiro, né? Paulo Guerreiro também, né, campeão do mundo pelo Corinthians. E aí o problema é falar. O problema é falar diante das câmeras ali pro torcedor. E aí o Guerreiro, ele fala, no Brasil eu só jogo no Corinthians. E aí deixou o Corinthians para ir pro Flamengo, né? Depois foi até pro Internacional, Avaí, enfim, jogou em vários clubes aqui no Brasil, né? Jogou entre aspas, né? Mas enfim, ele falou que não jogaria em outro clube no Brasil se não fosse Corinthians e jogou. Traíra. Ali a gente pode falar porque disse mesmo.
Em outro caso, o Vitor Pereira, o mais recente, né? O Vitor Pereira que alegou o problema da sogra, não sei o quê, ele falava nas coletivas, inclusive no seu Instagram, numa publicação lá de despedida do Corinthians, ele que foi alterada depois, mas de primeiro momento ali, ele fala que é, agradeceu e tudo mais e que somente iria embora para casa dele, iria para Portugal, né? E aí passa 2 semanas depois ele acerta com o Flamengo. Então cadê a doença da sogra, né? Então ele mentiu, foi mau caráter ali. E quem é, né? Aí o pessoal compara, quem é mais traíra, o VP ou o Tite? Quem é o Vitor Pereira perto do Tite, gente? Vitor Pereira não ganhou nada, comandou o Corinthians bem, na minha opinião? Sim, fez um bom trabalho no Corinthians, mas perto do Tite, quem ele é? Né? Na grandeza que o Tite tem, o respeito que a torcida tem com o Tite. E aí fala assim, vaiar o Tite. Eu particularmente não, se eu visse o Tite, jamais iria vaiá-lo, muito pelo contrário, eu iria agradecê-lo. O carinho e o respeito que eu tenho pelo Tite. Como eu disse, fico chateada, mas não acho que o Tite é traíra. Outro, eu fico mais chateada e mais irritada de ver o Tite pro Flamengo, de olhar a nossa diretoria. Porque se o Tite tá fazendo isso, é porque a gente tem uma incompetência, a gente tem uns incompetentes dentro do Corinthians, que transformou o clube numa bagunça, que hoje não é preterido pelo maior treinador da história do clube. É claro que a gente pode falar que o Tite, só quer assumir quando o time tá bem, podia assumir agora. Podia, concordo também, mas, como eu disse aqui, o Tite nunca falou que voltaria, né? Então, esse é o meu sentimento em relação ao Tite, a ida dele no Flamengo. Continuo respeitando, continuo amando o Tite, continuo amando o Tite. E dito isso, né, o Tite no Flamengo, vou torcer por ele? Óbvio que não, eu quero que se lasque, eu quero que o Flamengo perca vários jogos, né, no comando Tite, que não dure uma semana, que tenha treta com o Gabigol, tenha treta com Davi Luiz, com sei lá quem, e dê tudo errado ali, ele cai em questão de Campeonato Carioca. Esse é o meu sentimento em relação ao treinador Tite. Agora, ao ser humano, né? E aí a gente pode falar aqui, né, que o Tite mentiu. Cadê a ética do Tite, né? Que ele mesmo diz que não conversa com um clube que já tem treinador, e no caso tinha o Sampaoli, eles já estavam conversando desde a época que o Sampaoli estava ali. É outra coisa que o Tite falava de ética, de caráter, não sei o que, nisso a gente pode afirmar aqui. E é isso, cara. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar em relação ao Tite, acho que não. Dito isso, né, a gente encerra o assunto do Tite. Eu ia falar que boa sorte, né? Péssimo passagem dele ali pro Flamengo, enfim, praga de corintiano pega, né? Mas é isso, em relação ao Tite, não tenho... Pra mim não é traíra, não. E o fato disso, eu acho que fica mais escancarado a bagunça que é o Corinthians por conta dessa gestão, né? Mas deixa aqui nos comentários se você acha que é trairagem sim, ou se você entende, se você acha que o Tite é profissional, né? Mas, enfim, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, ou se você concorda comigo ou não, deixa aqui nos comentários. E se não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda nós a chegar a 20 mil inscritos. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!